Bom dia. Vou apresentar um trabalho intitulado Sobre frentes de Pareto em aplicações industriais. Este trabalho foi realizado por Artem Bilic durante a sua tese de doutorado, com orientação de Manuel Panhaco e de Eduardo Souza de Corse. Artem Bilic foi um estudante CIFRE, o que quer dizer que o seu doutorado foi feito com relação a um trabalho dado por uma empresa francesa. Vamos lembrar que a motivação para estudar otimização multiobjetivo é que, na prática, em geral, existem vários objetivos que se encontram em concorrência e, geralmente, em conflito. E é extremamente raro que se tome uma decisão a partir de um critério único. O exemplo clássico é o conflito entre minimizar custo e maximizar a segurança. Quanto mais segurança, em geral, mais caro fica. E quanto mais barato, menos segurança. Daí decorre que é necessário encontrar um compromisso. Assim, frequentemente, devemos tratar objetivos conflitantes em situações onde melhorar um aspecto do problema implica deteriorar outro aspecto do problema. O exemplo clássico acabamos de apresentar, custo contra segurança. Nesse contexto, falar de ótimo não tem muito sentido. O que nos interessa é mais encontrar um compromisso razoável entre os critérios. A noção de troca, de intercâmbio ou de compromisso se traduz em inglês pela palavra trade-off. É um intercâmbio de valores entre os objetivos. Dispondo de quais são os intercâmbios possíveis, os compromissos possíveis, uma pessoa pode decidir. Matematicamente, a situação se apresenta da forma seguinte: nossa incógnita é uma variável x que pertence a Rn. Os objetivos são Fi, F1 até Fk, K objetivos. O vetor multiobjetivo é o vetor dos Fs, e nós buscamos um compromisso razoável entre os componentes de F. Para levar a cabo nosso projeto, precisamos encontrar uma maneira de comparar diferentes soluções para podermos escolher um compromisso. Dentro da otimização multiobjetivo, utiliza-se a noção de ordem parcial em Rn, dizendo que A inferior ou igual a B, se somente C, AI inferior ou igual a BI, todas as componentes de A são inferiores ou iguais a todas as componentes de B. Trata-se de uma relação de ordem parcial. Como vemos na figura, se A se encontra no ponto central, a intersecção entre os eixos, aparece uma região vermelha de pontos inferiores ou iguais a A, uma região verde escura de pontos superiores ou iguais a A e duas regiões sem cor, onde os pontos não podem ser comparados ao ponto A. Este tipo de assunto foi estudado pelo Marquês de Pareto, Vilfredo Damasio, que se interessava a problemas de economia. Ele nos deixou, por exemplo, a lei dos 80-20. No quadro da otimização multiobjetivo, Pareto se interessava às curvas de indiferença. Por exemplo, conflitos entre consumo e economia. Então, tratava-se de encontrar quais eram as zonas, as regiões, os valores ou as escolhas possíveis para os quais um indivíduo se encontraria em total indiferença com relação aos objetivos. Pareto introduziu a noção de dominância e a noção de eficiência. Disse que um ponto A domina um ponto B se e somente se A inferior ou igual a B, quer dizer, todas as componentes de A inferiores ou iguais a todas as componentes de B, e existe pelo menos um índice
1 com uma componente que é estritamente inferior à componente correspondente de B. A noção de eficiência é ligada à noção de dominância. Um ponto é eficiente se somente se não existe nenhum ponto que o domine. O conjunto dos pontos eficientes de um subconjunto S é chamada a frente de Pareto, por vezes conjunto de Pareto. Pareto introduziu também a noção de filtro de Pareto, que permite eliminar os pontos que não são eficientes no sentido de Pareto. Eliminando todos os pontos não eficientes, o que resta é a frente de Pareto. Vejamos um exemplo bastante simples. Imaginemos que se pede a alguns consumidores de dar uma nota a um produto e colocamos como segunda variável o preço do produto. Temos aqui um conjunto de notas. Para aplicar o filtro de Pareto, vamos eliminar os pontos que são dominados e somente guardaremos os pontos que não são dominados por nenhum outro ponto. Sobram os pontos 3,7, 5,5 e 9,4. 5,7 é eliminado porque 5 é estritamente inferior a 7. Então, 5,5 domina 5,7. 3,9 é eliminado porque 3,7 domina 3,9. A frente de Pareto nos dá os compromissos possíveis. Com efeito, se um ponto A não é dominado por nenhum outro ponto, isso significa que não é possível melhorar um dos valores que se encontra em A sem deteriorar pelo menos um outro. Em otimização multiobjetivo, busca-se a frente de Pareto dos pontos f de x. X será um ponto do conjunto admissível. Coloquemos um problema modelo que vamos tratar sobre incertezas. Consideramos C igual aos pontos de Rn que verificam um certo número de desigualdades e um certo número de igualdades. As desigualdades são dadas pelas funções g, g1 a gNC, e as igualdades pelas funções h, de h1 até hnc. Buscamos o mínimo de um vetor de objetivos f de f1 a f índice NO. O que acontece é que, geralmente, as funções contêm parâmetros que são exteriores ao problema. Por exemplo, consideremos as variáveis xi1 até xndep. Na verdade, cada função de x é uma função de x e destes parâmetros. Esses parâmetros podem ser parâmetros do meio ambiente ou parâmetros ligados ao sistema que estamos estudando. Estes parâmetros introduzem aleatoriedade, porque, em geral, são seja mal conhecidos, seja têm uma variabilidade, seja são aleatórios. Em todo caso, nós vamos considerar que eles podem ser modelados por variáveis aleatórias. Nossas restrições serão satisfeitas de maneira probabilista. Nosso conjunto admissível torna-se um conjunto probabilista, formado dos pontos de Rn para os quais a probabilidade de ter g inferior ou igual a zero é superior ou igual a um certo valor alfa. E a probabilidade de ter h igual a zero é superior ou igual a um valor beta. E nós buscamos, como sempre, o mínimo de nosso vetor de objetivos com x pertencente ao conjunto dado. O que acontece é que a introdução das variáveis aleatórias xi e do alfa e do beta transforma o ponto de ótimo em uma função de xi, alfa e beta.
Temos então x estrela, que depende da variável aleatória, se trata-se então de uma variável aleatória também. Dado que tanto as funções objetivo como o conjunto admissível contêm variáveis aleatórias e que a solução é uma variável aleatória, a frente de Pareto torna-se ela também aleatória. Então, nos perguntamos como calcular a média, a variância e dar um intervalo de confiança para a frente de Pareto. Lembremos que a frente de Pareto não é um ponto de Rn. Trata-se de uma curva, de uma superfície, ou mais geralmente de uma hipersuperfície. Trata-se então de um elemento para o qual precisamos de métricas adequadas. A métrica conveniente é a métrica introduzida pela distância de Hausdorff. Consideraremos duas distâncias de Hausdorff. A original, na qual se considera a maior distância de um ponto A de A a todo o conjunto B, onde a distância de um ponto AB é dada pela menor distância entre A e os pontos de B, e uma distância modificada que mede uma média dos valores das distâncias. A métrica de Hausdorff nos permite utilizar a definição variacional de mediana e de média. Com efeito, a mediana minimiza a soma das distâncias entre os pontos. Aqui, a soma das distâncias de Hausdorff entre as frentes. A média minimiza a soma dos quadrados das distâncias. Aqui, a soma dos quadrados das distâncias de Hausdorff entre as frentes. Podemos também definir um quantil, uma região formada de frentes para os quais a probabilidade é uma fração que é dada. Por exemplo, dada uma fração entre 0 e 1, que desejamos determinar, vamos escolher um conjunto de curvas que corresponde a esta fração. No que segue, vamos ilustrar este procedimento utilizando o problema de Bin e Core, um problema clássico de otimização biobjetiva, no qual introduzimos duas variáveis de lei uniforme. As duas variáveis serão independentes. Como podemos aplicar este procedimento? Em geral, dispomos de uma amostra das variáveis aleatórias. Podemos, então, calcular as soluções correspondentes a estas variáveis aleatórias da amostra. Obtemos, assim, um conjunto de frentes de Pareto correspondendo à amostra. Temos, assim, uma amostra de frentes de Pareto. Para esta amostra, aplicamos a definição variacional, calculamos a mediana, a média, podemos calcular a variância e determinamos um intervalo de confiança em torno da média. Evidentemente, nossos resultados serão tanto melhores quanto mais frentes de Pareto pudermos calcular. Isto coloca um problema, dado que para cada frente de Pareto devemos resolver um problema de otimização multiobjetivo determinando a frente de Pareto correspondente. Para ganhar tempo, economizar custo computacional, podemos utilizar metamodelos. Aqui, dado que estamos falando de incertezas e de quantificação de incertezas, podemos utilizar séries hilbertianas que representem as frentes de Pareto. Para tanto, começamos por uma parametrização da frente de Pareto em função de um parâmetro. Este parâmetro será entre 0 e 1 por escolha arbitrária. Poder-se-ia escolher outro intervalo. Dada a parametrização, temos duas hipóteses. Podemos criar uma série hilbertiana para os pontos da frente de Pareto ou uma série hilbertiana
para os coeficientes da parametrização. Isto quer dizer que vamos considerar seja os pontos de Pareto como variáveis aleatórias, seja os coeficientes da parametrização como variáveis aleatórias. Nos dois casos, temos uma amostra e é possível aplicar o método da expansão hilbertiana. Obtemos, assim, um procedimento padrão que nos permite de determinar médias, medianas, variâncias e intervalos de confiança para as frentes de Pareto. Dadas a amostra, podemos calcular a frente de Pareto correspondente a cada elemento da amostra. Em nosso caso, utilizamos o algoritmo NSGA2. Determinada a frente de Pareto, podemos parametrizá-la por mínimos quadrados. Calculamos os coeficientes por SL, SQP e, quando desejamos obter pontos uniformemente repartidos sobre a frente de Pareto, utilizamos o crowding distance. Dados os pontos e dados os coeficientes, podemos escolher um dos metamodelos a utilizar. Criamos um metamodelo e utilizamos o metamodelo para gerar mais frentes de Pareto. Obtemos, assim, uma grande amostra de frentes de Pareto. A partir desta amostra, determinamos a média e o intervalo de confiança. Aqui temos um exemplo da etapa de parametrização. Comparamos a parametrização calculada, que é a linha contínua azul, com os pontos da frente de Pareto calculados pelo algoritmo NSGA2. Como vemos, a qualidade é excelente. Aqui temos um exemplo de crowdfunding, no qual buscamos pontos uniformemente repartidos sobre a frente de Pareto. Na prática, como indicamos, utiliza-se uma amostra. Por exemplo, aqui temos uma amostra de 25 pontos de uma variável de dimensão 2. Os pontos da amostra são dados pelos círculos azuis. A curva de Pareto teórica é dada pela curva contínua e as aproximações são dadas pelas curvas tracejadas. É interessante notar que os resultados são de boa qualidade, inclusive nos extremos das curvas. Podemos, então, transformar as 25 frentes de Pareto em um maior número através do procedimento da expansão hilbertiana. Aqui, geramos 841 frentes de Pareto utilizando a expansão hilbertiana e calculamos a mediana de cada família. Vemos à esquerda o resultado exato e vemos à direita o resultado do cálculo. Como podemos ver, os resultados são bastante similares. Aqui temos quais foram os dados iniciais usados. À direita, temos as 25 frentes de Pareto calculadas inicialmente. Como vemos, o resultado é de melhor qualidade utilizando a expansão hilbertiana. Um exemplo da aplicação mecânica pode ser dado facilmente. Por exemplo, podemos tentar calcular as dimensões ótimas de uma peça, conhecendo os valores nominais do módulo de elasticidade, do coeficiente de Poisson e da densidade do material. Claro que essas variáveis podem ter variabilidade. Este tipo de peça está destinado a suportar um peso em sua extremidade. Aqui vemos a magnitude dos deslocamentos da peça, calculada por elementos finitos. Por exemplo, podemos buscar um compromisso entre o deslocamento máximo e a massa da peça. Claramente, quanto maior a massa da peça, quanto mais matéria colocarmos, menor será o deslocamento.
E de maneira recíproca, quanto menos massa colocarmos, maior será o deslocamento. Podemos nos interessar por um compromisso. Entretanto, queremos levar em conta a variabilidade do módulo de elasticidade e das dimensões da espessura da peça. Aqui temos um exemplo de frentes de Pareto calculadas desta maneira e vemos quais são alguns dos compromissos possíveis. Nesta figura, vemos um exemplo de comparação entre a frente de Pareto fornecida pela execução direta, pelo cálculo direto do algoritmo NSGA2 e nosso método baseado em expansões hilbertianas. Como vemos, neste caso, a frente de Pareto é melhor calculada pela expansão hilbertiana. Aqui temos o exemplo para a verificação da qualidade da etapa de parametrização. Aqui vemos a média, a mediana e o intervalo de confiança para as duas distâncias, a distância de Hausdorff original e a distância de Hausdorff modificada. Assim como vemos, é possível calcular frentes de Pareto com a ajuda de metamodelos gerados por expansões hilbertianas. Estes metamodelos permitem gerar quantidades bastante grandes de frentes de Pareto e, assim, calcular estatísticas com custo razoável. O trabalho de Artem-Bielik foi realizado com uma indústria, Aptar Pharma, e foi aplicado nesta indústria. Por razões de sigilo industrial, não se pode apresentar a aplicação realizada. Entretanto, Artem-Bielik atualmente é empregado por Aptar Pharma. Muito obrigado pela atenção.